Boa noite, são 11 horas e 3 minutos. Nós falamos ao vivo dos estúdios da TV Globo, no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo, zona sul da capital. Começa agora o último debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Uma oportunidade para você conhecer melhor as propostas de quem pretende administrar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Temos aqui convidados, uma plateia, a quem eu peço, por favor, que se mantenha em silêncio para não prejudicar os candidatos. Nem aqueles que estão em casa agora vendo o nosso debate pela TV. O único momento em que a plateia poderá se manifestar é agora, com uma salva de palmas, então, para Fernando Haddad, do PT, e José Serra, do PSDB. Boa noite, candidato Fernando Haddad. Boa noite. Boa noite, candidato José Serra. Boa noite, César. Eu gostaria de dizer a todos nós, a todos vocês também, que a posição dos candidatos foi definida por sorteio e que agora nós vamos então conhecer as regras desse nosso debate. Em 3 blocos de debate, os candidatos fazem perguntas entre si. São 4 perguntas por bloco, 2 para cada candidato. O candidato que faz a primeira pergunta é definido por sorteio. Ele tem 30 segundos para perguntar e o outro tem 1 minuto e 20 para responder. Depois, quem perguntou tem 40 segundos para a réplica e quem respondeu também tem 40 segundos para a tréplica. A segunda pergunta é feita pelo candidato que respondeu na primeira rodada e assim sucessivamente. No primeiro bloco, o tema é livre. No segundo, o tema é definido por sorteio antes de cada pergunta. O candidato que fez a primeira pergunta no primeiro bloco agora responde e o que respondeu é o primeiro a perguntar no segundo. No último bloco, o tema é livre. Há um novo sorteio para definir qual candidato faz a primeira pergunta. Depois, então, segue-se a ordem alternando os candidatos. Antes de encerrar o debate, eles farão ainda as considerações finais e a ordem será definida por sorteio. Bom, gostaria de lembrar aos senhores que não serão permitidas ofensas pessoais, nem acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato se sentir atingido, pode pedir o direito de resposta. Eu vou analisar esse pedido com a ajuda da nossa equipe de produção e o direito de resposta poderá ser concedido na hora, se não houver dúvida, ou mais tarde, logo que a decisão for tomada. O candidato ofendido terá 1 minuto para a sua defesa e deverá se ater à ofensa recebida. Lembro ainda que os candidatos não poderão exibir para as câmeras documentos, panfletos, impressos ou textos, ainda que escritos à mão. E durante o debate, o candidato também não poderá trocar os papéis que ele usa normalmente como apoio por qualquer tipo de tablet ou de smartphone. Então nós vamos começar agora o nosso debate. Eu vou sortear então o candidato que vai fazer a primeira pergunta. Lembro então aos senhores que o tema é livre. E o candidato que começa este último debate antes do segundo turno é Fernando Haddad, do PT. Candidato, tema livre, 30 segundos, por favor. Obrigado, Frane. Boa noite, telespectador. Boa noite, José Serra. Eu gostaria de perguntar ao candidato José Serra qual é o balanço que ele faz da administração Kassab. Foi uma boa administração, uma administração regular, uma administração ruim? Quais as grandes obras que entregou nos últimos 4 anos? E sabendo que ele, sendo o seu vice, manteve a sua equipe, qual é a responsabilidade que ele se atribui na condução da cidade até o presente momento? Boa noite, César. Boa noite, candidato. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Eu fui eleito prefeito em 2004, assumi em 2005. Quando eu saí para a eleição, que fui eleito com mais votos na capital para governador do que tive para prefeito. O Kassab assumiu a prefeitura, completou meu mandato e foi eleito em 2006, em 2008, com 61% dos votos, concorrendo com a candidata do PT. E desenvolveu o seu mandato de prefeito completo. A cidade teve avanços, por exemplo, o número de AMAs, que eu tinha começado, por exemplo, moradias, movimento Transformação Favelas em Bairros, para dar outro exemplo, programa Cidade Limpa. Na questão educacional, nós pegamos a cidade com piso salarial dos professores de R$ 1.200, isso foi elevado já na minha gestão, mas na gestão dele também, chegou-se a R$ 2.600. Houve numerosos avanços. Houve problemas, os problemas continuam, a cidade está longe
de ser uma cidade sem problemas, tem muita dificuldade, muita questão para resolver, e a minha candidatura é para isso, para resolver os problemas de São Paulo. Minha dificuldade em compreender a resposta é o fato de que a boa parte da administração Kassab tem os secretários indicados pelo Serra. Ele parece que procura se desonerar dessa responsabilidade. Eu entendo que a administração precisa mudar de rumo e mudar rápido. A produção de moradia nunca foi tão baixa. 28 mil moradias em 8 anos. Nós pretendemos construir 55 mil. Prometeram entregar 66 quilômetros de corredores. Não entregaram nenhum, desde 2008. Prometeram entregar 3 hospitais. Nós vamos entregar 3 hospitais, não entregaram nenhum. Nós pretendemos entregar 150 quilômetros de corredores. Portanto, é uma nova vida para São Paulo a partir de 1º de janeiro. Sua tréplica, candidato, 40 segundos. Olha, é importante ter presente que o Gilberto Kassab foi eleito em 2008, ganhando da Marta Suplicy, do PT, por 61% dos votos, e fez o seu governo. Quando eu saí da prefeitura e ele assumiu, manteve alguns dos secretários, que foi uma medida sábia. Boa parte desses secretários vieram depois comigo para o governo do Estado, quando eu assumi o governo do Estado, como foi o caso do secretário de Finanças, como foi o caso do secretário do Planejamento, o caso do secretário da Justiça e vários outros. Agora, é importante ter presente que o PT quis o apoio do Kassab, muito. Candidato, tempo esgotado. Agora é a vez do senhor fazer a pergunta para o candidato Fernando Haddad. Olha, eu queria começar, na minha primeira pergunta, falando de um tema que para mim é fundamental. Saúde da mulher. Queria saber qual a proposta do candidato. A minha é reforçar o Mãe Paulistana, esse programa extraordinário que nós criamos e que eu quero ampliar, intensificar na cidade. Já nasceram 670 mil crianças sob a cobertura desse programa. E vou também botar ginecologistas em todos os postos de unidades de saúde da família de São Paulo. Na minha opinião, o candidato José Serra tem uma visão muito restrita da mulher. Ele vê a mulher apenas como gestante. Eu vejo a mulher muito mais amplamente. Eu vejo a mulher desde o nascimento até a idade mais avançada, até a terceira idade. Ele compreende o Mãe Paulistana e ele acha que resolve o problema da mulher. Não resolve. Mulher, quando nasce, tem direito à creche. São Paulo é uma das cidades com o maior déficit em creche, né, do país. 145 mil vagas, metade delas mulheres. A cidade tem problema com os idosos. Os idosos não têm acesso à saúde na cidade de São Paulo. Está faltando atendimento, as filas são extremamente longas, o atendimento de exames, cirurgias e consultas é penoso para a população, e também a mãe trabalhadora, né, a mulher trabalhadora, que também depende da saúde no trabalho, e não há uma rede de assistência para a mulher trabalhadora. Portanto, eu vejo a mulher, diferentemente do candidato José Serra, em toda a sua complexidade, do nascimento até a idade avançada. E eu penso que a saúde da mulher tem que ser tratada dessa maneira. O Mãe Paulistana é um bom programa, nós podemos ampliar, inclusive não atende todas as mulheres, nós podemos aperfeiçoar, mas não devemos restringir a saúde da mulher a esse ponto. Olha, eu não vejo a mulher só como gestante, não. Eu vejo a mulher como filha, eu vejo a mulher como esposa, vejo a mulher como mãe, vejo a mulher como cidadã, de maneira integral. Além do mais, isso é meio óbvio. Agora, a gestação é um processo importante. No programa do Fernando Haddad para São Paulo, sequer tem a palavra gestante. Fico feliz que ele elogiou o programa Mãe Paulistana, que eu trouxe para São Paulo. Tinha sido feito em Curitiba, numa gestão do PSDB. Eu trouxe para São Paulo. É um programa excelente. E eu vou cuidar muito da saúde da mulher, nos medicamentos, nos exames, e inclusive no atendimento ginecológico. Eu não penso que o candidato José Serra conceba a mulher na sua integralidade. Por exemplo, se respeitasse a mulher, teria investido mais em transporte coletivo. A mulher é quem mais sofre nos trens, metrôs e ônibus da cidade. E a interrupção do investimento faz com que a mulher passe situações extremamente constrangedoras hoje no transporte público da cidade de São Paulo. As filas, Serra, afetam a toda a população, mas quem mais sofre é a mulher, que não tem o seu direito assegurado à consulta,
a exames e a cirurgias. E nós vamos resolver com a rede Hora Certa e com a construção dos 3 hospitais. Candidato Fernando Haddad, é a vez do senhor agora fazer a sua segunda pergunta neste primeiro bloco para o seu adversário. Candidato José Serra, hoje as manchetes de jornais dão conta de algo que a população já sente na pele, um aumento brutal da criminalidade. O número de assassinatos na cidade de São Paulo, em setembro, foi de 144, o dobro de setembro do ano passado. Eu queria saber se você, como prefeito e governador, se sente responsável de alguma maneira por isso, ou se os seus sucessores têm alguma responsabilidade. E o que você pretende fazer pela segurança? Olha, o que eu devo dizer sobre a segurança é o seguinte: como prefeito, eu vou dar batalha, vou ser um prefeito ativista para ajudar o governo do Estado na tarefa da segurança. Primeiro, vamos contratar mais PMs na Operação Delegada, mais 4.000 PMs nas ruas. Segundo, vamos multiplicar ainda mais as câmeras de segurança por toda a cidade, que eu comecei quando prefeito, que comecei quando governador. Nós vamos se aliar ao governo do Estado nessa operação, que é uma operação fundamental para a segurança da cidade. Terceiro, nós vamos cuidar também de melhorar a iluminação. Eu quero dizer aqui, César, dentro de um ano nós teremos a cidade totalmente bem iluminada, nas ruas que não tiverem luz ou na melhoria da qualidade das luzes. Quarto ponto, Guarda Civil Metropolitana. Nós vamos reforçar a guarda, inclusive com mais efetivos, pondo gente de fora para fazer as funções burocráticas, contratando gente de fora para liberar o Guarda Civil, que já é treinado, para o trabalho na rua. Vai ser um trabalho de cooperação o tempo inteiro, porque segurança não tem partido. Nós temos que cooperar, temos que trabalhar para trazer paz para a nossa cidade. O candidato não respondeu a que atribui a escalada da violência no último ano. Dobrou o número de assassinatos na cidade de São Paulo. 144 mortes apenas em setembro. Se é possível iluminar a cidade em um ano, tiveram 8 para fazer. Não fizeram nada. A cidade está mal iluminada. A Guarda Civil e a Operação Delegada estão restritas ao combate ao comércio ambulante, inclusive combate ao comércio ambulante regular. Pessoas com deficiência foram reprimidas, tanto pela Guarda Civil quanto pela Operação Delegada. Nós não. Nós vamos investir na polícia comunitária, vamos reorientar e vamos investir em programas sociais para a juventude, que está abandonada na cidade de São Paulo. Bem, como se vê, a respeito de segurança é mais fácil criticar do que propor, porque efetivamente o Fernando Haddad não propôs nada. Mas nós propusemos e vamos levar à prática. Tem outra questão, que é a do crack. O crack está por trás da aceleração dos crimes. Se faz pouco no Brasil pelo combate ao contrabando de armas e de drogas. Mas eu não vou ficar brigando com o governo federal. Junto com o governo do Estado, nós vamos atrair o governo federal para que o governo federal se envolva no combate ao contrabando e ao tráfico, que são prerrogativas dele, dentro da cidade de São Paulo e no resto do país. Com isso, nós vamos juntar forças para melhorar a condição de segurança. Candidato José Serra, a vez do senhor agora fazer a sua segunda pergunta para o seu adversário, por favor. Eu queria perguntar ao Fernando Haddad a respeito da questão do metrô. O metrô e a CPTM e o monotrilho, que é uma variante de metrô, são fundamentais para a cidade. Hoje tem 4 linhas em obras, no ano que vem vai ter 7 linhas em andamento. E a prefeitura é sócia desse projeto, seja com recursos, seja com conhecimento, seja com zoneamento, com tudo. Eu queria saber as ideias dele a esse respeito. Bom, Serra, eu entendo que nós devemos investir em metrô, monotrilho e também corredores de ônibus. Minha proposta é recuperar o São Paulo interligado que você abandonou. Nós devíamos ter hoje 300 quilômetros de corredores de ônibus e você obstruiu esse processo. Tanto é que nos últimos 4 anos não foi entregue nenhum dos 66 quilômetros prometidos por você e por Kassab em 2008. Quero investir no metrô, como a Marta quis. Você se engana quando você diz que nós não queríamos investir em metrô. Só que nós queríamos fazer um investimento mediante contrapartida. Não repassar dinheiro para o metrô investir no sistema financeiro, deixar o dinheiro parado, porque hoje não tem um tatuzão escavando na cidade de São Paulo,
Nem a linha 5 tem Tatuzão e a linha 6, que vocês prometeram para 2012, vocês nem licitaram. A Brasilândia está esperando sentada, cansada das promessas de vocês. Nós queremos investir no metrô, inclusive eu pretendo trazer recurso federal para o metrô, que quase nunca foi pedido. Quando foi atendido. Para fazer o quê? Para fazer um cronograma de obras. A companhia tem que apresentar um cronograma, e se eu estou colocando dinheiro novo, isso tem que representar cronograma novo, novas estações e novas linhas antecipadas, e não adiando, como aconteceu com a linha 6, que vocês já adiaram para 2019, e a Brasilândia sabe disso. Olha, nessa questão do metrô, também fala-se muito quando se critica, mas propõe-se pouco. Como governador, eu entreguei cerca de 20 quilômetros. Metrô e CPTM transformado em metrô. Por exemplo, Grajaú, Autódromo, etc. O que foi um avanço muito importante. A população que mora em Sapopemba, São Mateus, cidade de Tiradentes, sabe que está sendo construído o monotrilho até lá. Tem até reclamações nos jornais sobre barulhos de obras. A população que mora na Vila Sônia sabe que a Vila Sônia será a cabeça da linha 4. As obras estão em andamento. A população que mora em Congonhas ou no Morumbi também sabe do monotrilho. Sua tréplica. O que a população sabe, Serra, é que talvez nossos netos vão conhecer essas obras de vocês. Porque a cada ano eleitoral, vocês anunciam novas linhas, novas estações e no ano seguinte à eleição, vocês dão um novo prazo para entrega. É sempre assim. Vamos tomar a linha 6, Serra. Vocês prometeram entregar em 2012. Ela não está licitada. Ficou para 2016 e agora 2019. Vocês excluíram Pirituba, onde vai ter possivelmente um centro de convenções para atrair a Feira Mundial para São Paulo em 2020. Nós temos que ter mais seriedade com a população que está sofrendo. Bom, fechamos aqui o nosso primeiro bloco e a seguir então os candidatos respondem sobre temas sorteados ao vivo aqui no nosso estúdio. A gente volta já, é a Rede Globo nas eleições 2012. São 11 horas e 23 minutos, estamos de volta ao vivo com o último debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo. José Serra, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT. Neste bloco, os candidatos farão perguntas entre si, só que sobre temas determinados por sorteio. Dentro desta urna, nós temos 10 temas que foram aprovados pelas assessorias dos candidatos. Vamos ver agora quais são eles. Transporte, saúde, educação, taxas e impostos, lixo, corrupção, habitação, segurança, lazer e combate às drogas. Bem, só 4 temas vão ser sorteados, sempre antes da pergunta. E assim como no primeiro bloco, os candidatos farão 2 perguntas, cada um de forma alternada. Os tempos da pergunta, da resposta, das réplicas e das tréplicas são os mesmos. E o primeiro candidato a perguntar nessa rodada será José Serra, já que Fernando Haddad foi o primeiro na abertura do debate. Vamos então sortear o tema dessa primeira pergunta. O tema é corrupção. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Olha, hoje, quando se fala em corrupção, a lembrança imediata é o mensalão. Na verdade, a cúpula do PT foi considerada culpada de desvio de dinheiro público para compra de votos. Mais do que isso, foi julgada e condenada à prisão. Eu queria que você explicasse, Fernando Haddad, aos paulistanos, por que isso aconteceu. Como é mesmo? De que maneira isso ocorreu em Brasília com o PT? Serra, mais do que eu, talvez você pudesse responder, porque tudo isso começou em Minas Gerais com o PSDB, que vai ser julgado agora. Na sequência desse julgamento que se encerra, começa o julgamento do mensalão tucano. Quem engendrou, quem elaborou, o mentor intelectual disso tudo, foi o presidente do seu partido, Eduardo Azeredo. Você sabe disso, ele está sendo processado também.
Infelizmente, o processo dele por crimes anteriores será julgado apenas posteriormente. Então você que foi da cúpula do PSDB, eu nunca militei nas instâncias partidárias. Sempre fui filiado ao Partido dos Trabalhadores e meu partido nunca teve dificuldade de aprofundar as investigações, de ir até as últimas consequências de tudo o que pudesse ser apurado. Eu sou uma pessoa que tem 12 anos de vida pública, uma reputação que ninguém discute, né? Nem você, em 60 dias de campanha, foi capaz de me atacar na honra, porque você sabe da minha conduta. E eu sou professor da Universidade de São Paulo e sou formado em Direito. E hoje eu vejo as instituições funcionarem. Doa quem doer, o país vai às últimas consequências. Não finja que não sabe o que aconteceu em Minas Gerais, Serra. Não é correto com a população. Olha, uma coisa que aconteceu em Minas Gerais até agora, segura, é que o José Dirceu e outros dirigentes do PT foram condenados em Minas Gerais. O resto, a justiça é que vai mostrar. E se havia algo errado lá, pior ainda é quem copiou o procedimento. E olha, estamos falando de mensalão, em geral se deixa de lado uma coisa, Fernando Haddad. Se deixa de lado, que é muito importante, o telespectador sabe disso. É o volume de dinheiro desviado. Em valores atuais, o dinheiro que foi desviado se aproxima de 200 milhões. Daria para fazer 400 amas em São Paulo. Mensalão é tirar dinheiro do povo. Candidato Haddad. Serra, ninguém está defendendo atos ilegais. O que se defende é a apuração. O meu partido defende a apuração. O presidente Lula nomeou 8 dos 10 ministros que julgaram no Supremo Tribunal Federal, inclusive o relator. Nomeou o procurador-geral, que fez a denúncia e que conduziu a denúncia. Então, nosso governo não tem problema em ir às últimas consequências. Agora, você vem me falar de valores. Um único funcionário que você nomeou na prefeitura, Hussein Aref, sozinho, angariou esse valor todo em imóveis apenas. Sabe Deus o que está por trás desses imóveis que ele comprou aqui na cidade de São Paulo com salário de servidor. Candidato Haddad, é a vez do senhor fazer a pergunta. Eu vou sortear o tema. O tema é transporte. O senhor tem 30 segundos, por favor. Serra, eu queria voltar à questão dos corredores. Você procura tangenciar essa questão. Afinal de contas, você é a favor ou contra corredores de ônibus? Se é a favor, por que vocês não construíram nenhum quilômetro nos últimos 4 anos, embora tenham prometido 66 quilômetros? O corredor é fundamental como complemento aos trens e metrôs, para desafogar os trens e metrôs que hoje estão congestionados. Qual a sua proposta real para esse problema? Olha, primeiro, essa história de não ter feito corredor, nós fizemos, por exemplo, o corredor Tiradentes, Expresso Tiradentes, e o corredor Diadema, São Mateus Diadema, que é feito pelo Estado. Segundo, eu volto a insistir, o metrô recebeu R$1 bilhão da prefeitura. Durante a gestão do PT, recebeu R$1. A prefeitura é parceira do metrô. Metrô que vai de Congonhas até o Morumbi, metrô que vai por toda a Zona Sul, na linha 5, metrô que vai até a cidade de Tiradentes, que é fundamental, através do monotrilho, e o metrô da linha 4, que parte da linha da Vila Sônia. No ano que vem, além do mais, haverá o metrô, as obras, levando de Vila Prudente até a Via Dutra, passando pela Penha, passando por toda aquela região. De maneira que o metrô está avançando na cidade. Corredor de ônibus, nós tivemos que consertar aqueles estragados feitos pela Marta que estavam estragados. Gastamos uma fortuna nisso. Por outro lado, eu quero lembrar uma coisa a respeito do transporte. A nossa proposta do bilhete único, que nós vamos levar de 3 para 6 horas, com o mesmo preço, valendo inclusive para estudantes. Isso tem muito a ver com o transporte. Candidato Haddad, 40 segundos. Viu que o Serra, nas últimas 24 horas, andou se consultando de novo com o Levi Fidelis e se apropriou de uma ideia do primeiro turno ainda do Levi Fidelis, de última hora, provavelmente de olho nas pesquisas de opinião. Meu programa não, foi apresentado dia 13 de agosto e ele não muda ao sabor das circunstâncias. Ele permanece um programa sério, feito por técnicos, especialistas, cientistas e acadêmicos.
Serra, você não respondeu a pergunta. Eu vou construir 150 quilômetros de metrô, recuperar o tempo perdido, e vou exigir, de corredores de ônibus, e vou exigir do metrô compromisso. Não é para aplicar dinheiro no mercado financeiro, é para ter estações... Tempo esgotado, candidato. Pois não. Por favor, candidato Serra. Fernando Haddad, perguntado pela imprensa, disse que eu tinha tirado a proposta da duplicação da validade do bilhete único da cartola. Eu não tirei da cartola, eu tirei da cachola. Porque nós estudamos, isso foi estudado, medido, amadurecemos a proposta. Dobrar o tempo do bilhete único, de 3 para 6 horas. Os estudantes que pagam meia passagem também vão poder circular durante 6 horas, o que praticamente cobre a ida e a volta da escola com um único bilhete. Essa é uma boa proposta, ninguém tem que pagar adiantado, tem redução de preço, não tem que pagar quando é feriado, né? Enfim, a proposta que ele apresentou é vazia. Candidato Serra, a sua vez novamente de perguntar. Vamos sortear aqui um dos temas. E o tema é educação. Por favor, 30 segundos. Educação. Eu queria saber quais são as propostas do candidato Fernando Haddad a respeito dos professores na cidade de São Paulo, na área da educação e do tempo de estudo das crianças. Nós elevamos o piso dos professores, que o PT deixou de 1.100 para 1.200 para 2.600. Uma melhora significativa. Além do mais, ampliamos a hora de estudo de 4 para 5, e eu quero levar agora para 7. Tempo esgotado, candidato. Por favor. Tirou a ideia da cachola, mas da cachola do Levi Fidelis, né? Agora, indo para a educação. Educação você tem que ver de maneira global. O estudante e o professor. O estudante hoje está no seguinte dilema. Ou ele passa sem saber nada, a progressão automática, ou ele repete o ano e acaba abandonando a escola. Nós vamos acabar com isso com a escola de tempo integral. Eu vou trazer para São Paulo o maior programa de educação de tempo integral da história do país, que já está em 32 mil escolas. A criança passa um turno na escola com as disciplinas tradicionais. No segundo turno, ela tem a aula de recuperação, aula de teatro, aula de música, aula de xadrez, que contribui para melhorar o desempenho dela nas disciplinas clássicas, matemática, língua portuguesa, ciências e assim por diante. No caso do professor, nós vamos trazer também para São Paulo 31 polos da Universidade Aberta do Brasil que vão ministrar cursos de especialização, mestrado e doutorado, atenção, com as melhores universidades públicas do país. Nós vamos trazer o que tem de melhor para os professores e vamos cumprir o acordo que foi firmado com o magistério e que está em curso com previsão de incorporação das gratificações. Vou honrar o compromisso que foi feito com os professores. Candidato Serra. Olha, como eu disse, o piso salarial foi elevado de 1.200, herdado do PT, para 2.600. Isso valoriza o professor. Nós vamos, além disso, dar 25% de reajuste acumulado nos próximos 2 anos, numa decisão já encaminhada pelo Alexandre Schneider, que foi meu vice quando secretário da Educação. Mais ainda, nós vamos criar um centro de treinamento e reciclagem permanente dos professores do município, para reforçar a qualidade das aulas, a qualidade da docência. Vamos também valorizar as creches conveniadas, dando o piso salarial do Estado para as professoras das creches conveniadas. Serra, com o perdão da palavra, a educação não é propriamente a tua área, professor não é reciclado nem treinado. Essas palavras não se adequam a um educador. O educador é formado, ele tem a sua formação inicial, sua formação continuada. Reciclagem e treinamento você usa para outras coisas, você não pode usar para professor. Estou te orientando para você não cometer esse deslize novamente. Então agora a proposta que você está fazendo de reajuste salarial é uma lei que já está aprovada, é um acordo que já foi firmado. Eu estou dizendo que eu vou cumprir o acordo. É um acordo que foi feito de comum acordo com a categoria. E eu vou honrar aquilo que foi pactuado. Candidato Haddad, a vez do senhor fazer a sua segunda pergunta. O tema será sorteado e é habitação. 30 segundos, por favor. Bom, candidato Serra, eu vou voltar ao tema, né, por dever de ofício aqui, embora você nos 2 debates anteriores não tenha respondido. Você acha razoável,
depois de 8 anos, ter entregue apenas 28 mil habitações? A Secretaria de Habitação forneceu essa informação, uma informação oficial que inclusive você utiliza, 3.500 habitações por ano. Você acha essa meta razoável à luz da potência de São Paulo, do vigor de São Paulo? Fernando, preliminarmente, eu me permito dizer que você está muito nervoso, quer dizer, muito agressivo. Eu acho que isso não ajuda a qualidade do nosso debate, com toda franqueza. Agora, na questão da moradia, como eu já disse muitas vezes, nós fizemos 28 mil moradias, mais 18 mil da CDHU na cidade de São Paulo, mais ainda, fizemos um grande movimento de urbanização de favelas, transformando favelas em bairro, em dezenas de lugares da cidade de São Paulo. A gestão anterior do PT tinha feito em 1 ou 2 lugares. O grande exemplo é Heliópolis, o grande exemplo é Paraisópolis, o grande exemplo é São Francisco, o grande exemplo é Real Parque, está aí por toda a cidade. Moradia não se resume no apartamento ou na casa. Moradia exige esgoto, saneamento, exige iluminação, exige educação, exige saúde, exige calçamento. E nós fizemos tudo isso, transformamos essas favelas em bairro. Heliópolis tinha 5% de água e de esgoto. Hoje tem mais de 90%. Fizemos juntos com o governo do estado e até com uma contribuição federal da ordem de 15%. Mas nós juntamos forças para atender essa população necessitada. Tempo esgotado. A réplica, candidato Haddad. Serra, na verdade, o que você nota de nervosismo é indignação. Eu corri essa cidade inteira e eu passei pelos bairros mais pobres dessa cidade. Não sei se você foi ao Jardim Peri, eu não sei se você foi à Vila Bela, eu não sei se você está acompanhando o que está acontecendo na cidade de São Paulo. A tua propaganda eleitoral não reflete a vida da cidade. Você não está sabendo o que está acontecendo, tem criança brincando com esgoto, a céu aberto. Tem mães que não têm onde deixar seus filhos. A questão da habitação é questão séria, porque inclusive envolve o meio ambiente. Talvez se você corresse mais a cidade, sua indignação fosse tão grande quanto a minha no dia de hoje. Candidato Serra, 40 segundos. Olha, a questão de São Paulo precisa ser posta nos devidos termos. É uma cidade rica, uma cidade vibrante, que está cheia de problemas. E a minha qualificação é precisamente a de resolver problemas. Resolver os problemas, enfrentá-los. E nós fizemos isso. Não foi feito nada no passado em matéria de urbanização de favelas. Nós avançamos consideravelmente. Não foi feito praticamente nada em matéria de creches. Nós avançamos significativamente. A gestão do PT fez 15 mil vagas, nós fizemos 150. Tempo esgotado, candidato. Daqui a pouco, então, a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso debate. Não saia daí! São 11h40, estamos de volta com o último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, José Serra, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT. Neste terceiro e último bloco, o tema é livre. Como Haddad já abriu o primeiro bloco e Serra abriu o segundo, nós vamos então sortear qual dos dois candidatos vai fazer a primeira pergunta neste terceiro bloco. Começamos com José Serra, por favor, 30 segundos, tema livre. Eu queria perguntar ao candidato a respeito de medicamentos. Qual vai ser a política dele em relação a medicamentos? Quando eu cheguei à prefeitura, a distribuição estava praticamente paralisada. Nós recuperamos, informatizamos, ampliamos a distribuição, 170 medicamentos, criamos o remédio em casa, que foi uma coisa muito importante, e vamos fazer agora a cesta de medicamentos para o idoso, além de ampliar o remédio em casa. São questões fundamentais para a saúde da população. Candidato Haddad. Será, nesse particular dos medicamentos, as ideias elas estão bem estruturadas, mas os programas não estão funcionando. Posso te assegurar que há problemas de gestão nos programas da Prefeitura de São Paulo. A ideia é boa, o conceito é bom, o número de
medicamentos contempla as diretrizes do Ministério da Saúde, mas se você perguntar hoje para a população se toda a lista está sendo contemplada e se ela está tendo acesso a todos os medicamentos previstos, você vai verificar que a realidade é diferente daquela que você menciona. O que eu pretendo? Eu pretendo agir na gestão da saúde. A saúde hoje de São Paulo tem muitos recursos, praticamente 4 vezes o orçamento que tinha, mas a qualidade não melhorou. Não apenas na distribuição dos medicamentos. Está faltando médico, está faltando... As filas estão aumentando em várias especialidades, você tem problemas de gestão, não há prontuário eletrônico na cidade de São Paulo, faltam alguns médicos especialistas em muitas áreas, há hospitais que estão numa situação precária hoje de atendimento, inclusive tanto da prefeitura quanto do Estado. Então a minha atuação na saúde vai ser basicamente a gestão. Está faltando gestão na saúde. Candidato Serra. Eu queria, inclusive, acrescentar algo que eu havia dito antes a respeito do programa Mãe Paulistana. Nós vamos ampliar o programa, que foi muito bem sucedido, 670 mil partos, nós vamos ampliar no atendimento à criança que nasce. Ela vai ser acompanhada durante os 3 primeiros anos de vida. Isso é fundamental. Além disso, para as mães que estiverem na fila esperando vaga em creche, foram feitas 150 mil vagas, mas não deram conta, nós vamos dar uma bolsa creche de R$200 até que abra uma vaga para o bebê. Isso é fundamental, fortalecer também as creches para fortalecer a saúde das crianças. Olha, há 8 anos nós estamos aguardando providências, né, que estão sendo anunciadas agora, mas que não foram tomadas. São medidas simples a que o Serra está anunciando, mas tiveram 8 anos para fazer e não fizeram. Na área da saúde, os 3 hospitais, a população está aguardando. Há, inclusive, uma ameaça do governo do Estado privatizar 25% dos leitos públicos dos hospitais estaduais na cidade de São Paulo, o que geraria o caos. Nós vamos construir os 3 hospitais, impedir a privatização dos leitos estaduais e trazer a rede hora certa para a cidade de São Paulo. Exame, consulta e cirurgia no mesmo lugar, para acabar com as filas da saúde. Candidato Haddad, é a sua vez de perguntar. Serra, eu fui assessor especial do ministro do Planejamento e lá eu formatei a lei das parcerias público-privadas, né, que hoje tem uma importância muito grande no país. O ProUni é uma parceria público-privada importante, mais de 1 milhão de bolsas concedidas. Eu não vejo em nenhum momento da sua propaganda eleitoral de rádio e TV você mencionar a necessidade de parceria com o governo federal. É uma atitude política, é um esquecimento. O que vem a ser isso? O prefeito de São Paulo desconsiderar essa possibilidade? Hoje, a Prefeitura tem 83 convênios e parcerias com o governo federal. Essa história que não se faz coisa com o governo federal é mentira. Agora, a questão básica das parcerias que está sendo discutida hoje é de outra natureza. É com relação à área da saúde. No programa do PT, do candidato, nas declarações de dirigentes do PT, e até a Justiça Eleitoral confirmou isso, o PT quer acabar com as parcerias com as organizações sociais em São Paulo. Hospitais particulares, entidades filantrópicas como Santa Casa, Santa Marcelina e fundações de universidades, como da Universidade de São Paulo ou da Universidade Federal de São Paulo. São parceiros que fazem praticamente 70% das consultas hoje no Estado e fazem aproximadamente 40% das cirurgias. Bons parceiros. E o PT recusa-se a tocar para diante essas parcerias e quer até acabar com elas. Isso está em declarações, isso já está mais do que comprovado. Agora, é uma perda para a cidade, será uma perda muito grande, uma perda para o sistema de saúde, que poderá correr o risco de ser mais desorganizado, de ficar realmente à míngua dentro dessa perspectiva, porque PT só governa para PT. Tempo esgotado, candidato. 40 segundos, candidato Haddad. Serra, ao contrário de você, que a cada dia apresenta um novo plano de governo, ideias novas, inclusive copiadas de outros candidatos do primeiro turno, eu apresentei um plano de governo só, no dia 13 de agosto, que está no meu portal da campanha. Não há uma linha sobre acabar com parcerias em relação às OS, uma única linha, nem declaração minha. Você pegou a declaração de um dirigente do PT que disputava uma prévia comigo e se retirou da prévia
para me dar lugar para disputar a Prefeitura de São Paulo. Eu vou acabar com uma parceria com Santa Marcelina, onde eu autorizei um curso de medicina. Não faz sentido você propagar esse tipo de rumor nos últimos dias da eleição, Serra. Candidato Serra. Eu não propago. O Zé Dirceu, presidente do PT, entrou no Supremo para acabar com essa parceria. Está escrito no seu programa de governo. Nós dissemos no horário eleitoral, o PT pediu direito de resposta, a Justiça disse que não, que efetivamente estava escrito. Está, inclusive, nas suas entrevistas, que você talvez não tenha familiaridade com as questões da saúde, disse coisas que na prática implicam acabar com essa parceria. Essa é a realidade. E com a questão da saúde, não se pode brincar. Com a questão da saúde, nós temos que atuar com muito cuidado e ter boas parcerias. Por que só pessoa mais rica pode ser atendida pelo padrão Einstein ou padrão sírio-libanês? Eles podem também servir a cidade. Candidato Serra, a sua última pergunta ao adversário, por favor. A minha pergunta é a respeito de leitos hospitalares. Quando o Fernando Haddad foi ministro da Educação, foram fechados 1.500 leitos de hospitais universitários. Isso está em declarações da Associação de Dirigentes de Ensino no Brasil. 1.500 leitos, que dependem do Ministério da Educação. Mais ainda, segundo outras entidades nacionais, foram fechados cerca de 40 mil leitos do SUS ao longo desses anos no Brasil. Por quê? Candidato. Por que isso aconteceu? Tempo esgotado. Por favor, candidato Haddad. Serra, os dados estão completamente equivocados a esse respeito. Se teve algum incidente em relação aos hospitais universitários, a culpa foi da oposição que não votou a medida provisória que eu mandei para o Congresso Nacional. Vocês obstruíram a votação de uma medida provisória importante para a contratação de pessoal. Tivemos que remeter como projeto de lei e, felizmente, agora ele está aprovada. Agora, você vem me falar de leito, Serra? Pelo amor de Deus, vocês querem vender leitos públicos dos hospitais estaduais, 25% para os planos de saúde, e não entregaram os 3 hospitais que prometeram em 2008. Está faltando leito na cidade de São Paulo, vamos construir os hospitais. Você não tem nem proposta de construção de novos hospitais no seu plano de governo. Você não anunciou nada, nenhum leito para a cidade de São Paulo novo. Então você que deve satisfações a esse respeito. E em relação ao que você falou das parcerias, olha, eu fui ministro da Educação, eu fiz a maior parceria com a Universidade Federal de São Paulo. Foi a maior expansão da Universidade Federal. Tem o menor cabimento. Eu abri o curso de medicina do Santa Marcelina. Com um detalhe, você que não tem recursos, você pode fazer o curso de medicina lá com financiamento estudantil. E se atuar na rede pública, você converte o teu financiamento em bolsa de estudo e não paga nada. Candidato Serra, 40 segundos. Olha, todas as organizações sociais, quando leram o programa do Haddad, ficaram em pânico com relação a essa parceria. Leram o programa e ouviram as declarações. Como governador e prefeito, eu abri 1.800 leitos na cidade de São Paulo nesse período. Quando era ministro da Saúde, nós completamos ou reformamos 300 hospitais. Nós anunciamos, está no programa, basta qualquer um ler, 4 novos hospitais na cidade, pelo menos. Isso faz parte da nossa proposta de saúde, como é a integração completa nas ações de saúde do governo do estado e do município, como se fosse um serviço só, coisa que vai aumentar muito a eficiência do atendimento à saúde. Candidato Haddad. Olha, a pergunta era sobre... é uma nova pergunta? Não, é a sua tréplica. A minha tréplica? Isso, 40 segundos, o tempo já está correndo. Você não respondeu a pergunta que eu lhe fiz sobre a parceria com o governo federal. Você, em 60 dias de campanha, não mencionou o governo federal em nenhum momento do seu programa eleitoral. Você mesmo diz que precisam voltar os recursos dos contribuintes paulistanos para São Paulo, mas a gestão Kassab e a gestão Serra não fazem o menor esforço para buscar esses recursos porque não tem projeto. Vocês, de fato, não têm projeto para a cidade de São Paulo. Mas nós vamos apresentar e fazer o PAC para a cidade de São Paulo. Candidato Haddad, a sua última pergunta ao adversário, por favor. Serra, nós temos problemas sociais muito importantes na cidade de São Paulo, né? Nós temos aí uma escalada enorme da violência, você se recusou a responder a pergunta, tem a disseminação do crack, com a operação desastrada na Cracolândia, tem um aumento do número de moradores de rua na melhor década econômica que o Brasil viveu, a violência contra a mulher é uma chaga na cidade de São Paulo. Eu quero saber,
Por que a cidade mais rica do país não tem a política social mais rica, mais pujante, mais importante? Olha, em matéria de política social, eu queria dizer para o Fernando Haddad, isso vale para o seu partido, que a melhor política social que o PT podia ter feito era não ter feito o mensalão. Porque o que o mensalão custou daria para construir 400 amas. O mensalão tirou dinheiro do Bolsa Família, tirou dinheiro de tudo. As pessoas sabem disso. Então, quando vem falar de política social, é preciso pensar primeiro no que devia ter feito, que era não ter feito, como no caso que eu estou dando o exemplo do mensalão. O PT é um partido que governa para si, de acordo com seus interesses. Não tem nada de social como procura aparentar. Nessa questão, eu tenho, no meu passado, nas minhas realizações e nas minhas intenções presentes, muita coisa para mostrar. Desde a criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, desde os genéricos, mutirões, cirurgias de transplantes, o volume de creches que foi feito, o aumento que houve, o ensino técnico e profissional na cidade de São Paulo e no estado. Tem muitas coisas para mostrar. Rede Luci Montoro, tudo obras de natureza social, voltadas para todos, mas evidentemente ajudando mais as pessoas mais pobres. Sua réplica. Eleitor, eu vou trazer todos os programas federais do governo federal para a cidade de São Paulo. Não tem cabimento nós continuarmos sofrendo dessa maneira por um mero capricho do governante, que coloca os seus interesses pessoais e políticos acima do interesse público. É obrigação do prefeito buscar recursos federais, inclusive na área social, para o transporte que vai mal, para a saúde que vai mal, para a educação de São Paulo, que não cumpriu nenhuma meta de qualidade. Hoje a qualidade da educação de São Paulo perde para uma cidade que não tem recursos como Teresina, no Piauí, para não falar do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Tempo Isso tem que mudar. Candidato Serra, tréplica. Olha, o Fernando Haddad, na pergunta anterior, ele esqueceu o tema e também o que eu tinha dito. Eu tinha dito que a prefeitura tem 83 convênios com o governo federal. Essa coisa de que não faz coisa junto com o governo federal é conversa. Quem é o prefeito ou o governador que não quer recurso federal? Claro que vai atrás, claro que quer. Outro problema é fazer. Houve dificuldades, inclusive na área da educação, pela inépcia, pela incapacidade do Ministério de fazer as coisas, como foi no caso das creches e de tudo mais. Mas nós vamos continuar batalhando por essas parcerias, inclusive na área de creches, inclusive na área da segurança, do CRAC, inclusive na área do transporte. Candidato, só pedir agora então que os senhores façam as considerações finais. A gente vai sortear o nome do candidato que falará primeiro. Será o candidato Fernando Haddad, do PT. O senhor tem 1 minuto e meio para a sua mensagem. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Rede Globo, agradecer ao candidato José Serra, a todos os presentes e, sobretudo, ao telespectador que nos aguardou até esse presente momento, nos ouviu, nós apresentamos propostas. Eu apresentei um programa sério no dia 13 de agosto. Ele não foi remendado, desde então, ao sabor das pesquisas de opinião. Não, programa sério feito por especialistas, um programa da mudança, programa para colocar São Paulo no novo rumo, um tempo novo para a cidade de São Paulo. Nós não podemos aceitar a situação em que a cidade se encontra. A cidade pode muito mais, desde que a prefeitura não atrapalhe e ajude, passe a colaborar com a força da comunidade, com a força do empresariado, com a força dos trabalhadores. Para isso você tem que ter algum desprendimento. Primeiro, se dedicar os 4 anos, nada de renúncia, nada de meio expediente. Trabalhar 4 anos duro e trabalhar em parceria. Trabalhar em parceria com o setor privado, com o setor comunitário, com o governo estadual, mas muito com o governo federal. Nós temos que apresentar projetos. Dinheiro existe no Brasil. O Brasil deixou de ser uma nação pobre. O que falta é ideia, o que falta é projeto. É isso que está faltando na cidade de São Paulo. Uma visão de futuro, uma visão generosa, que atenda a você, às suas necessidades, que olhe para o seu sofrimento na saúde, na educação, no transporte e na moradia. É isso que eu desejo para você como prefeito de São Paulo. Candidato José Serra. Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto e meio para suas considerações finais, por favor. Obrigado à Globo, obrigado ao César, obrigado ao candidato Haddad pelo debate.
E obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa noite. É a vocês que eu peço que se unam a mim nesta caminhada até a eleição de domingo. São Paulo é uma cidade rica, vibrante, mas com muitos problemas. Está cheia de problemas. E eu estou pronto para enfrentar esses problemas, com a minha capacidade de fazer acontecer, com o meu sentido de justiça social, com a integridade de mim e da minha equipe. Estou pronto para fazer isso. Nós vamos fazer o bilhete único de 6 horas para todos os que andam de ônibus, inclusive os estudantes. Vamos fazer a bolsa para a mãe que está na fila da creche, de R$200. Vamos enfrentar de fato, de frente, com conhecimento, a questão da saúde. Vamos expandir o ensino técnico e profissional como nunca nessa cidade. Nós vamos perseguir todos aqueles objetivos para melhorar a condição de vida dos paulistanos. E eu tenho que dizer aqui, sim, que a população leva em conta questões como honra, como honestidade, porque se diz que a população de São Paulo não está ligando para o mensalão. Isso não é verdade. Esses procedimentos do mensalão indignam a nossa população. E é com o meu passado limpo, minha ficha limpa, minha folha de realizações, que eu quero ser de novo prefeito de São Paulo e que peço aqui a você que está nos assistindo o seu apoio. Vamos juntos! Quero agradecer ao candidato Fernando Haddad, do PT, quero agradecer também ao candidato José Serra, do PSDB, agradecer à plateia e a você, telespectador, que acompanhou conosco esse último debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Nosso muito obrigado. A cobertura completa das eleições continua em nossos telejornais e na nossa programação. Para você, tenha um excelente fim de semana, um bom voto, voto consciente. Boa noite.